Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal DMS. E bom, hoje nós vamos falar aqui sobre os erros que te tornam fraco, mesmo quando tu tentas parecer dominante. E o primeiro erro que nós vamos falar aqui é agressividade em vez de autoridade. Bom, muita gente pensa que para ser dominante é necessário ser mais agressivo, é necessário forçar a barra, é necessário ali aumentar o tom de voz, falar mais alto, é necessário ocupar mais espaço, tudo mais. Na verdade, para ser dominante, tu tens que ter um autocontrole. Saber em que momento se posicionar, em que momento ceder um pouco mais, em que momento agir um bocadinho mais com força, em que momento ser um bocadinho mais civilizado. Então, quando tu és mais agressivo, em vez de seres alguém autoritário, automaticamente já geras repulsa e não conquistas o respeito e muito menos a dominância. E se tu és um homem que muitas das vezes é mais agressivo e pensa que sendo mais agressivo vai ser mais dominante, está completamente errado, porque o que te torna mais dominante é a tua postura. A sincronia do teu comportamento, a tua dinâmica social acaba te tornando mais dominante. Não é o fato de tu seres mais agressivo, mais grunho, seres excessivamente masculino, hipermasculino, que vai te tornar dominante. E bom, o segundo erro é a necessidade de aprovação. Tu, como homem, se tu procuras aprovação externa, basicamente isso significa que tu não és confiante o suficiente ou não és autossuficiente. Por isso mesmo buscas validação externa ou mesmo aprovação externa. E quando tu buscas aprovação externa, seja de um homem, seja de uma mulher, já dá para entender que este homem busca algo a mais para ele poder se sentir completo. E isso já gera repulsa. Ninguém vai sentir respeito por ti, ou ninguém vai sentir a tua dominância quando tu tentas pedir aprovação ou tentas provar algo para as pessoas. Ah, não, porque eu sou isso. Não, não estás a ver que eu sou forte. Ah, não estás a ver que eu usei uma camisa da marca X. Ah, eu tenho isso mais aquilo. Tu estás a tentar se provar. E as pessoas notam quando tu és confiante de forma intrínseca ou quando tentas provar algo. Então, evite o erro da aprovação ou necessidade de aprovação ou validação. E, bom, o terceiro erro é a postura corporal fraca. Tu, como homem, já deves manter uma postura corporal dominante e masculina. Bom, quando eu falo sobre dominância, não falo sobre agressividade, sobre ser grunho, sobre não dar espaço, mas sim sobre ser dinâmico, sobre entender como se posicionar de forma firme em alguns momentos e como ser um bocadinho mais sutil e despretensioso. Então, é importante tu saberes equilibrar a tua postura em alguns momentos. Ok, estás numa reunião, mantenha uma boa postura firme, um bom contato visual, um tom de voz mais grave e tal. Estás a conversar com crianças, converse com um tom de voz um bocadinho mais baixo para não assustá-las. Estás a conversar com uma mulher, equaliza o teu tom de voz para não assustá-la ou para não gerar repulsa. Então, aprende a equalizar o teu tom de voz. Não quer dizer que o ser grunho, gritar, falar mais alto ou ser resmungão, etc., vai te tornar mais dominante. E melhorar a tua postura em certos momentos é o que vai te tornar mais interessante e automaticamente vai passar esta dominância masculina. Uma boa postura, peito estufado, ombros largos, não é? Cabeça erguida e um bom contato visual, pernas afastadas. Essa simples mudança de postura já te torna mais confiante. Então, é importante nós sabermos modelar a nossa postura para não parecermos excessivamente agressivos ou excessivamente masculinos. Como nós já dissemos, nós como homem temos energia masculina, mas também temos energia feminina. Então é importante nós zelarmos pela energia da construção e pela energia do cuidado, não é? Aquela energia masculina e a energia feminina, ok? 70% energia masculina e 50% energia feminina. Não vai ser 100% hipermasculino toda hora, ok? Sempre grunho, sempre masculino, nunca sorri, nunca é gentil, nunca é um homem mais leve. Não, mas tens que saber controlar a tua postura e saber equalizar ou saber calibrar essa postura em determinados momentos. Bom, e o quarto erro é não dominar as emoções.
Tu, como homem, deves perceber que tu és mais lógico. E as mulheres, pelo contrário, são mais emotivas ou são mais emocionais. Então, se tu ages mais pela emoção, qualquer coisa que acontece de forma externa, tu já internalizas aquilo e começas a te martirizar, automaticamente estás a ser mais emocional. E essa não é a melhor forma de lidar com as coisas ou lidar com o mundo, mas sim de uma forma mais lógica. E claro que tens que equilibrar. De vez em quando vais sentir a emoção, vais entender a emoção e depois vais agir de uma forma mais lógica, mas tendo em conta a emoção que tu sentiste, mas não simplesmente agir pela emoção. Então, é importante tu, como homem, saber seguir a lógica e não tender mais a seguir pela emoção. Saber controlar a tua emoção. Na verdade, nós não temos controle sobre as atitudes das outras pessoas, mas temos controle sobre como nós vamos reagir perante aquela atitude. Se alguém do nada na rua decide te empurrar ou te provocar ou falar mal de ti ou mesmo te insultar, cabe a ti reagir da forma como bem entenderes. Tu podes muito bem ou ficar nervoso, reclamar, partir ali copos e tal, ou podes muito bem respirar, manter-se calmo e simplesmente dizer, olha, não volto a repetir o mesmo erro, porque eu não gosto disso. Ok? E não vais gostar de como eu vou reagir depois, etc. E falar com a pessoa de uma forma em que ela possa entender que, olha, ele de fato não gostou e ele soube falar comigo de uma forma direta e clara, sem precisar gritar. E tu não foste emocional, mas sim foste lógico. Então, não saber dominar as emoções é um erro que muitos homens também têm cometido. Bom, e o quinto erro é basicamente falar demais. Este erro faz-te parecer um homem que busca mais pela validação externa ou mesmo pela aprovação. Então, tu como homem deves evitar falar demais. Sim, fale de vez em quando. Fale em momentos oportunos. Aproveite os momentos, fale. O problema não é falar, o problema é falar demais. É verdade que em alguns momentos da nossa conversa existem aqueles momentos de silêncio, em que o papo acabou, em que todo mundo já sorriu e está basicamente a se olhar. E naquele momento, basicamente, é o momento em que tu conheces mais a outra pessoa e a outra pessoa também conhece um pouco mais de ti. E se tu tentas preencher sempre aquelas lacunas, sempre com alguma coisa, e de vez em quando tu vais notar que vais falar algo sem sentido. Então, deixa aqueles momentos vagos, ok? Respire. Isso mostra que tu te conheces e a outra pessoa automaticamente te conhecerá mais. E tu também vais conhecer mais sobre as outras pessoas. Existem momentos em que nós não precisamos responder algo, ou dizer nada, ou mesmo reagir sobre algo, mas sim precisamos transcender aquela coisa. Isso também resume-se a problemas. Existem problemas em que tu não precisas resolver, mas sim precisas transcender, precisas superar este problema. Sexto erro, que é evitar responsabilidades. Quando tu evitas responsabilidade, automaticamente passas uma impressão de ser alguém desleixado. E não tem como tu queres mostrar ser um homem dominante, sendo mesmo que tu não cumpres com aquilo que dizes que farás. Tens ali as tuas tarefas da checklist e saltas talvez a primeira para fazer a segunda, que é a mais fácil. Depois negligencias a terceira, depois só cumpres ali algo rápido para poder pôr um certo na tua checklist, mas não faz aquilo de uma forma bem feita ou com uma boa qualidade. Então, se tu não cumpres com os teus afazeres, com as tuas tarefas, com as tuas obrigações, não cumpres com as tuas responsabilidades, automaticamente passas a impressão de ser um homem desleixado. E não tem como as pessoas, nem as mulheres, te respeitarem quando tu és um homem que não é responsável. Não cuida da tua casa, não cuida dos teus afazeres, não vai treinar, diz que vai fazer algo, vai abrir um business, não abre, apenas masturbas a tua mente com informações e boas coisas que tu colocas na tua mente de que farei isso, farei aquilo, mas no final do dia tu não cumpres com nada daquilo que disseste. E automaticamente a tua vida acaba estando mais atrasada. E isso não causa uma boa impressão e tu nunca serás um homem dominante e respeitado se tu continuares a ter esse tipo de comportamento que automaticamente diminui o teu poder como homem. E o último erro que nós sempre tocamos e frisamos aqui é a falta de propósito. Bom, tu podes até não encontrar o teu propósito de uma forma inicial, pois é difícil um homem encontrar o seu propósito de vida.
Mas o fato de tu teres metas a longo prazo já te move. Se tu tens uma meta a curto prazo, uma meta a médio prazo e uma meta a longo prazo, metas alcançáveis, metas que tu sabes que, olha, se eu compro isso hoje, faço isso amanhã, estarei mais próximo de me tornar aquela pessoa que eu quero me tornar. E automaticamente tu já terás um senso de propósito, algo que vai te mover. Mas se tu não tens nenhum propósito, para ti qualquer caminho serve. É já dito, quem não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve. Então, é importante tu como homem, se quiseres passar uma boa impressão de ser mais masculino, ser mais dominante, teres o propósito, teres uma boa postura, arcares com as tuas responsabilidades, não tenderes a seguir mais pela emoção e seres um homem que cumpre com as suas palavras. E não forçar muito também a barra, não tentar impor a dominância, não tentar impor o respeito, não buscar a aprovação, mas sim seres um homem congruente, que cumpre com aquilo que diz, um homem virtuoso, um homem com bom caráter, um homem que se respeita, para depois assim as pessoas te respeitarem e tu seres um homem de valor. Aprendeste também sobre a dinâmica social, sobre como se portar, sobre como liderar as interações, tudo mais. E assim tu vais poder passar uma impressão de ser um homem mais dominante e de forma genuína tu serás um homem dominante. Então, este é o vídeo que eu quis aqui passar para vocês e até o próximo vídeo.